quando surgem os cortes, o pessoal às vezes não se aprofunda e vê lá e fala assim, pô, mas tá falando de espiritismo, é um frei, é franciscano, então, para que o pessoal que está acompanhando entenda, né? Ele tem outro episódio para ver, mas a gente sempre sabe que às vezes a pessoa não clica e não vê. Então, se você quiser esclarecer a dúvida de um pessoal aí, fica à vontade. Eu agradeço a oportunidade, porque é uma pergunta que sempre me fazem e eu estou sempre respondendo, né? E hoje com o coração mais pacificado, mais tranquilo em relação a isso, né? Então, existe realmente um questionamento, né? O que um frade está fazendo num podcast espírita? Será que ele é católico? Será que não é, né? Isso é natural, né? Porque a gente está acostumado ao o que é convencional, né? O que foge um pouquinho do nosso entendimento, a gente tem a tendência de ter um estranhamento e é natural, né? Então, para as pessoas que não me conhecem, né, eu sou um franciscano espírita, sou um franciscano idealista, um franciscano livre como os passarinhos de Deus, conforme eu costumo dizer, né? Inclusive teve uns irmãos muito queridos lá de Natal que compuseram uma música, né, chamada Passarinhos de Deus, né? E homenageando o nosso trabalho que a gente faz lá em São Vicente, né, um trabalho fraterno junto aos irmãos em situação de rua, chamado Marmitas de Francisco, e a ação Carla Rosati, né? São ações que a gente vai junto aos irmãos em situação de rua para levar alimento, cobertor, enfim, né, fazer a nossa parte na missão, sair da teoria, né? Além do trabalho com as famílias, né, com as cestas básicas e o trabalho espiritual fraterno. Então, mais uma vez, eu sou um franciscano espírita, ou um espírita franciscano, como queiram, né? Não sou um frade, não sou um frei, né? Eu sou um franciscano, né? E para ser franciscano, você não precisa ser necessariamente católico, né? Francisco tem inspirado milhões de pessoas, além das religiões, né? Seria bom se a gente pensasse em Deus assim, né? Um Deus além das religiões. Um Deus que é amor, puro amor. E não importa o seu credo religioso, né? Perfeito. E às vezes a gente ainda quer cada um trazer o seu Deus particular, né? Ah, o meu Deus, né? E isso se abrange também para as intolerâncias, né? Que a gente vê muita hipocrisia, né? E achei interessante que você falou, né? Da gente sair... acho que o nosso desafio, a nossa proposta é essa, sair da teoria do convencionalismo, e ir para a prática. E amar a todos, independente do que sejam, né? Do que pensem. O nosso desafio é esse, é amar aqueles que pensam diferente de nós. Francisco dizia isso, né? Que eu procure mais compreender do que ser compreendido. Amar mais do que ser amado. Ponto. Perfeito. Você me permite eu ler um comentário do Beni Coquito, claro, que ele fez na rede social? Eu achei bem interessante. Por favor. E eu gostaria de ler. Beni é um amigo muito querido. Porque o Beni Coquito disse assim, ó. Pessoal, às vezes em algum corte com dúvida, né? E comentando ele, ó. Assistam ao podcast, ele só se baseia nas obras de Kardec ou em livros respeitados da doutrina. O grande amigo Santos Vidá é um apaixonado pelo franciscanismo e, quando jovem, teve bastante contato com a Igreja Católica. Não entrou para a ordem, pois se casou cedo e tem 2 lindas filhas. No Espiritismo encontrou respostas para as muitas perguntas sobre os segredos da vida e de como poderia ajudar os irmãos necessitados. Como é muito estudioso, passou a ministrar palestras e é dirigente de uma casa espírita chamada Lar de Francisco, em uma região carente de São Vicente. Lá, ele organiza com a família e amigos umas campanhas ligadas à caridade. Creio que o traje o faz lembrar de sua responsabilidade diária no bem. E, com certeza, ele tem ligações reencarnatórias com os franciscanos. Muitos o conhecem e o admiram. Já esteve em Assis, ganhou as passagens e teve contato com irmãos menores de lá. Com a esposa, ele tem uma companhia de teatro, eles têm uma peça sobre Francisco que ele interpreta de maneira brilhante e muito profissional. Eles levam os espetáculos em centros, presídios, igrejas católicas, asilos e onde forem chamados.
e sempre de forma gratuita. Nossa, ele fez uma autobiografia, uma biografia minha aí que nem eu faria melhor. Então fica o nosso abraço aí pro Beni Coquito e a mensagem que tá dada para abertura. Sim, ele esclareceu muito, né? E se eu fosse falar desse meu catolicismo, dessa transição, daria um outro podcast, né? Mas a gente está aqui com outro assunto. Então, mas o Beni resumiu muito bem, fico muito feliz com o Beni. O Beni é um amigo muito querido, faz parte também do nosso espetáculo Chico Xavier, o Cisco de Deus. Ele é o nosso Emmanuel, né? Teve que se afastar para cuidar da saúde, mas ele vai ser o nosso eterno Emmanuel. Perfeito. Um beijo pro Beni. Muito legal. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.